convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje, primeiro sábado do mês, dedicado à Santíssima Virgem, Santa Missa de Nossa Senhora no sábado. Primeira missa também tradicional aqui no convento, né? Dos frades concepcionistas, dos irmãos pobres do Imaculado Coração. E é com grande alegria e também prazer que estamos hoje aqui, celebrando, né, esta festa. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, diz o Evangelho de São Lucas hoje. Tivemos algumas conferências na parte da tarde, vimos a questão do pecado, o desapego que a alma deve ter do pecado, o ódio contra o mundo, contra si mesmo, as suas más tendências e paixões desordenadas, e também um ódio contra o demônio e Satanás, os nossos três inimigos. E o Evangelho de hoje vem nos coroar com esta frase: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, num tempo em que se olvida, se esquece, não ouvem mais a voz de Deus no mundo moderno, porém, existem ainda poucos católicos, poucos fiéis que restam ainda no mundo, que ouvem a palavra de Deus e que põem em prática. A maioria da igreja hoje, meus irmãos, está entregue a uma grande apostasia, é a paixão da igreja. Vários místicos e santos disseram que a igreja ficaria como que ocultada num túmulo, que o santo sacrifício da missa, no final dos tempos, próximo à vinda do anticristo, o santo sacrifício da missa seria abolido. A abominação posta no lugar santo, no templo de Deus, na casa de Deus, Roma que perderá a fé e será a sede do anticristo, de Nossa Senhora de La Salete. Tempos difíceis os nossos, tempos de antipapas, de usurpadores da Cátedra de São Pedro, que ensinam o erro e a heresia para os fiéis, para os incautos, e que seguem esses homens cegamente. Tempo de apostasia universal, onde se despreza a palavra de Deus, se despreza a doutrina católica e o ensinamento do magistério da igreja. Por isso, poucos que se salvam atualmente, o pequeno número dos que se salvam, pois bem, nós aqui estamos para ouvir a palavra de Deus e para pôr em prática, para ouvir a sã doutrina e pôr em prática e viver a santa tradição católica. Não seguir o modernismo, não seguir a modernidade e esse espírito modernista que assola a igreja, essa tendência neomodernista e liberal. Queremos ser fiéis católicos da igreja de sempre, de nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja católica apostólica romana, e não dessa falsa igreja modernista, dessa falsa igreja liberal, que destrói e que perverte as almas. Ouvir e viver é o que pede nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também, primeiro sábado, recordamos aos fiéis a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora apareceu em Fátima em 1917, pedindo essa reparação, devoção ao meu Imaculado Coração e a promessa dos 5 primeiros sábados. Como fazer, Padre? Confissão antes da comunhão ou 8 dias após? Confissão, comunhão no dia, no primeiro sábado do mês. Depois, 15 minutos de meditação dos mistérios do Rosário. É uma arma, diz Nossa Senhora em Fátima, que são as 2 tábuas de salvação para o final dos tempos, para aqueles que viverem próximo à época do Anticristo e da destruição do mundo, do grande castigo. Devoção ao meu Imaculado Coração e a recitação do Rosário. Devoção ao meu Imaculado Coração e o Rosário. Meus irmãos, pois, se queremos nos salvar nesses tempos de apostasia, de grande perda das almas, devemos ter uma grande devoção à Santíssima Virgem. Rezar o seu Rosário cotidianamente, lembrando mais uma vez as orações do cristão, orações da manhã todos os dias, o mínimo que um católico deve fazer nos tempos, nos nossos tempos, nos dias de hoje. A oração da manhã, que se encontra nos manuais de piedade,
Depois, 10 a 15 minutos de meditação diária na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, se possível, ou da paixão de Cristo, como pede Santa Fonte Maria de Ligório, meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Auri, tirar dali uma bela meditação durante o dia. Depois, a recitação do Santo Rosário, ou no mínimo um terço. Depois, orações da noite, antes de dormir. Fazer um breve exame de consciência também, e ver se esse dia passamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, unido a Ele, se caímos no pecado, se evitamos as ocasiões de pecado. Tudo isso é matéria para o nosso exame de consciência. E depois se recomendar a Deus e dormir. É o mínimo que um católico deve fazer. Ir à missa quando possível, confessar-se quando possível, e fazer jejum e abstinência nas festas de Nossa Senhora, rezar a coroinha da Santíssima Virgem e consagrar-se a ela como seu total escravo. Recomendo a todos a leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ali é o tesouro escondido. Satanás, durante muitos anos, escondeu esse livro, querendo afastar as pessoas da devoção à Santíssima Virgem, da verdadeira devoção. Porém, Nossa Senhora é mais forte, mais poderosa, e esmagará a cabeça da serpente infernal. Ler o Tratado da Verdadeira Devoção e depois, no final, fazer as orações preparatórias para a consagração. 33 dias de oração, jejum e penitência para se consagrar a ela. Escolher uma data mariana, uma data festiva também de Nosso Senhor Jesus Cristo e se consagrar naquele dia. Assinar de próprio punho a fórmula de consagração a Nossa Senhora e recitar diante de um seu altar. E, se possível, diante de um sacerdote que assiste. Pois bem, essa é a nossa tábua de salvação nesses tempos. Nossa Senhora e o Santíssimo Sacramento. Rezemos, peçamos a sua intercessão, ofereçamos a missa de hoje em reparação pelas blasfêmias, pelos pecados que agravam cada vez mais o seu Imaculado Coração e o Sagrado Coração de Jesus. Tenhamos esse espírito de reparação e de oração, e uma vida escondida, religiosa, no silêncio, na oração e na contemplação. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.